Doença Claro. crônica, a medicina convencional, ela trava muito, porque a gente só renova a receita, renova a receita, renova a receita. A minha jornada na nutrição funcional começou por um problema de saúde meu, que enquanto terapeuta e profissional da área de saúde eu não estava a conseguir perceber. Em 2018, a empresa que eu trabalhava fechou. Fechou por motivos óbvios, crise e tudo mais. Quando a empresa fechou, eu falei, e agora? Sou nutricionista, vou continuar sendo ou não? Ao fim de 15 anos a exercer o mesmo tipo, eu estava a sentir desgaste. Quando você analisa, você consegue pegar um exame, ver as queixas do paciente, entender o processo de inflamação crônica e que a gente consegue entender e saber como mexer em cada ponto, isso é transformador, porque aí começa os resultados e você fala, não é só isso, não é possível que é só isso. É muito simples, eu fiquei um monte de tempo pensando que o remédio X atua aqui nessa via e eu só atuando assim eu vou conseguir melhorar, e melhora. E o paciente se sente muito grato por você ter ajudado, porque são coisas simples que nunca ninguém conseguiu ter tempo de falar para ele, explicar ou ter conhecimento mesmo. Como descobri a nutrição funcional, os exames funcionais, comecei a tentar perceber o mais que podia sobre sensibilidades alimentares, etc., em mim, e depois tive muita vontade de partilhar isto com os meus pacientes, obviamente, porque se eu via em mim e via no meu filho, e perceber que a adesão era muito grande, que as pessoas ficavam muito curiosas, muito satisfeitas, eu sinto que ainda tenho, assim, tanto para aprender, mas estou muito feliz porque sinto que ao fim de 15 anos é um novo fôlego, é uma coisa mais... é um novo fôlego na minha vida e na vida dos pacientes. Por exemplo, no meu caso, eu não dava, eu parei de dar plantão e fico só no meu consultório, tá? Hoje, por exemplo, agora, eu tô, a previsão para agosto, eu vou montar o meu próprio consultório. Então, ele vai abrir, né, o Instituto Aragão, e isso, assim, vem de uma visão funcional. Tipo, isso é fruto que de ser aluno do Gabriel de Carvalho. Eu posso falar aqui muito tranquilo, porque foi uma das pessoas que me ajudou muito a ter, eu falo assim, não é só o conhecimento técnico, tá, de nutrição funcional, mas muita coisa que você dá dicas de como no consultório, de pacientes, de até mentalidade, isso mudou muito. Para as pessoas que estão cruas, isso é fantástico. A partir daí a minha vida mudou, a minha carreira profissional mudou. Quando você tem conhecimento, você vai conseguir evoluir e você vai falar, pô, eu estou mais seguro para atender. Eu sei que tem muitas pessoas, por exemplo, na nutrição, que não tem o privilégio, por exemplo, que nem na medicina, que a gente tem o quê? Estágios para atender o paciente. Então tem pessoas que não estão acostumadas nem a atender um paciente. E na nutrição funcional, você aprende isso também. Em primeiro lugar, para nós, você, como disse o seu pai, você é um tradutor de artigos. Pensa que coisa mais maravilhosa, não preciso eu ir lá pegar o artigo e começar a ler, não saber nem por onde começar. Não, você entrega aqui, ó. Você entrega de mão beijada o artigo. Então, assim, não é? Ai, credo, você tá paparicando demais. Não, gente, é muito complicado. Você tem que saber ler um artigo. Não é simplesmente abrir o artigo na tua frente e... Tá, o que você vai ler de tão importante? O que você vai focar mais? E você faz isso pra gente. Então, isso é muito bom. Quem faz o seu curso está sempre atualizado. Provavelmente, tem pessoas que têm 30 anos de formado e não têm o conhecimento que eu tenho. Não é porque eu sou uma pessoa, nossa, eu sou uma pessoa extraordinária. Não, é porque eu simplesmente fui humilde e falar, quem são os melhores? Quem que já estudou muito? Entendeu? Eu vou aprender com eles e com certeza o meu tempo é encurtado. E eu acho que é isso que a gente tem que aprender. Eu não gosto muito de fazer lives nem de participar publicamente. Acho que tenho este dever de comparecer e de mostrar a minha experiência pessoal, como afetou a minha vida,
a da minha família, à minha volta, a minha vida profissional. E então é assim um bocadinho de gratidão, professor. Enfim, comecei a atender, tive muita sabedoria para abordar o paciente, porque tudo nessa vida tem ônus e bônus. O bônus de eu recomeçar foi: você já tem experiência de vida, você já tem experiência em conversar com pessoas, você tem segurança em conversar com as pessoas. Então, quando eu comecei a estudar, já foi maior força. Quando eu comecei a fazer o seu curso, foi uma empolgação gigantesca, um incentivo enorme. E quando eu comecei a atuar novamente, eu vi que todas as pessoas são capazes de recomeçar. Não existe idade para estudar, assim como não existe idade para amar. Se não tem idade para amar, não tem idade para estudar. Então você estuda, você se reinventa, você se refaz, você recomeça. Sim, todos nós somos capazes. Se eu comecei com 53 anos, curso de nutrição funcional online, olha quanta coisa nova. Nutrição funcional online. E me dei bem, e tô amando, e não vivo mais sem o Gabriel de Carvalho. Eu olho para o Gabriel e dá para ver uma forma genuína de falar mesmo, de querer ajudar, passar todo o conhecimento, não ficar segurando nada disso e transformar os alunos dele. Hoje em dia, não é o que você tem de certificado que vai fazer você ser bom ou ser ruim. É o que você transforma a vida do seu paciente. Então, quanto mais você tiver bagagem, mais você vai ser capacitado de transformar a vida do seu paciente que está te buscando, que está precisando da sua ajuda. Seja muito bem-vindo ao terceiro episódio. Hoje você irá saber mais sobre o que deve fazer para aproveitar a oportunidade que abriremos nos próximos dias. Estou falando do curso para se aprofundar e mergulhar nos conhecimentos dos fundamentos da nutrição funcional com ele próprio, o pioneiro desse método, o pai da nutrição funcional no Brasil, Gabriel de Carvalho, irá te conduzir. No capítulo de hoje, o Gabriel vai te apresentar, através de um estudo de caso, como você deve utilizar todas as queixas, informações, histórico do seu paciente dentro da matriz. E como, a partir disso, você vai montar sua conduta e estratégia nutricional para seu paciente. Peço a você que escolha um local reservado para assistir esse importante episódio. Use fones de ouvido e foque a sua atenção ao que o Gabriel irá revelar neste importante episódio. Atenção! Caso você ainda não tenha assistido aos 2 primeiros vídeos, é essencial que você pause agora baixe os materiais e assista aos vídeos anteriores. Se você já assistiu aos episódios 1 e 2, fique agora com o terceiro episódio da série Nutrição, a ciência da vida. Então, eu tinha medo de conversar com o paciente no começo. Eu passei mais de ano comendo arroz, carne, ovo e pão, porque eram as únicas coisas que eu comia e que eu não tinha diarreia e que eu não passava muito mal. Só que quanto mais eu estudava, mais eu via que eu estava me prejudicando fazendo isso. E que eu estava só tirando sintomas, mas eu não estava tratando de fato. Então eu consegui me ajudar, né? E hoje eu já como praticamente todas as verduras e todas as frutas. E não tenho mais diarreias, né? E hoje eu consigo ajudar os meus pacientes, né? E hoje eu amo o que eu faço, assim. Eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse atender consultório. Era algo que quando eu formei nunca passava pela minha cabeça. Eu achava que era algo que eu não gostava. E de repente, pelo meu problema, eu passei sim a gostar, mas porque eu descobri a nutrição de verdade. Os meus medos foram embora, porque antes eu tinha muito medo. Eu achava que eu não ia conseguir, eu achava que eu nunca ia viver disso, né? E que eu não conseguiria. E depois eu vi que sim, que é totalmente possível. E isso realmente transformou e mudou. E mudou a minha família, mudou a minha casa. Então, eu sempre tive uma alimentação muito ruim,
né? Dentro da minha casa, a gente nunca foi ligado à nutrição, então mesmo eu sendo nutricionista. E hoje a minha casa é totalmente transformada, os nossos hábitos alimentares, os nossos estilos de vida. Hoje eu e meu esposo, a gente é até mais companheiro um do outro. E ele aprende nutrição comigo. E é muito engraçado que às vezes a gente vai em algum lugar, alguém relata alguma coisa, ele começa a dar aula de nutrição para a pessoa. E ele fala, você tem que tirar os alimentos alergênicos. Você está repetindo muito, você não está rotacionando os alimentos. Você está comendo muito repetitivo. É até engraçado. Então a gente transformou. Eu tenho uma filha de 6 anos e hoje a minha filha sabe o que ela pode comer e o que ela não pode comer. E realmente eu não conseguia isso antes. Então a gente transformou a nossa vida. Para mim foi um divisor de águas total. Foi uma transformação total da minha vida. Então foi de graça. Literalmente. Foi de graça, assim. Não foi algo que eu pagaria de novo, sem pensar duas vezes. E hoje eu consegui, inclusive, ter tempo de conviver com a minha família. E eu nunca tive isso. Você está agora aí com a matriz que você recebeu e que você preencheu. E hoje eu vou te mostrar como fazer um preenchimento completo, perfeito dessa matriz. Já vou começar dizendo uma coisa, não tem preenchimento perfeito. O único erro é não tentar preencher a matriz da nutrição funcional. E você vai entender nesse exemplo que eu estou te trazendo aqui, nesse estudo de caso realmente prático, onde você vai ver como que eu faço isso no meu dia a dia. Então vamos lá. Acompanhe aqui comigo. Esse é um caso de uma paciente de 46 anos que chegou ao consultório com fibromialgia e endometriose. E vejam aqui toda a riqueza do caso que ela me trouxe. Então, no ano de 2015, ela teve um quadro de uma infecção dupla de mononucleose e toxoplasmose. Esteve internada durante 13 dias. Dentro das suas queixas, que eu fui observando pelo questionário de rastreamento metabólico e tirando dela, porque ela chega com aquele quadro, né? E a gente tem que olhar o questionário e começar a ver, tá? Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu tirei tudo isso. Então, memória ruim e sem foco. Ou seja, quando ela tenta ler, tenta fazer o trabalho dela, dispersiva. Pouca energia, muito cansada. Não tolerava exercícios intensos ou prolongados. Ou seja, ela ficava mais cansada e não se recuperava depois de atividade física. Colapsa em situações de estresse. Sofre com a pressão muito baixa nos dias mais abafados do verão. Sempre teve candidíase recorrente, então essa infecção genital que incomoda muitas mulheres. Aftas com frequência. Apresenta distensão abdominal, fermentação com muitos alimentos, eructação, se já tem arrotos, com diversos alimentos também. Teve um quadro de capsulite adesiva no ombro direito e precisou mudar de profissão por causa disso. Muito friorenta, tem os pés e as mãos sempre gelados. Inclusive, me lembro que ela disse que no verão, que mesmo no verão, ela precisava dormir de meias para manter os pés aquecidos. Cãibras e tremor ocular desde a infância. Sabe aquele tremor ocular que incomoda muita gente, que o olho fica trepidando assim? Desde a infância, não sabia precisar a idade, mas ela sabia dizer sim que desde os 12 anos, quando ela teve a menarca, ela começou a ter insônia. E aos 23 anos, cansada de não dormir, ela iniciou o uso de medicação e usa isso até hoje. O que eu faço com todas essas informações? Eu pego todas essas informações e vou agora montar hipóteses de quais são as causas, do que significa cada uma delas. Eu vou passar isso para vocês nesse slide seguinte. Quando ela me fala em fibromialgia, quando ela me fala em endometriose, vem algumas coisas à minha mente. Fibromialgia, eu penso, será que ela tem algum problema mitocondrial? Tem muitos estudos que correlacionam e que verificam déficit na produção energética mitocondrial em pacientes com fibromialgia. Será que ela é uma paciente muito intoxicada?
Tem alguns estudos que mostram também uma maior concentração de xenobióticos, de alguns poluentes, em pacientes com fibromialgia. E também hipersensibilidades alimentares. Estudos mostrando mais alergias alimentares em pacientes fibromiálgicos. Endometriose. Endometriose me lembra quadro de inflamação e dominância estrogênica. Existe um quadro inflamatório que estimula a COX-2, que é a ciclooxigenase, que é a enzima que vai produzir as prostaglandinas e outras moléculas inflamatórias, que vão estimular a aromatase, que é a enzima que vai converter testosterona em estradiol. E aí existe um ambiente hiperestrogênico, gerando todo o quadro, ou uma boa parte do quadro clínico da endometriose. Aí ela relata a parte das infecções, que são sem dúvida muito importantes e mostram um sistema imunológico debilitado. Ela teve mononucleose e toxoplasmose conjuntamente. Vem a parte da memória ruim e sem foco. E aí eu penso, será consequência da insônia ou dos medicamentos? Porque muitos medicamentos usados para insônia bloqueiam a melatonina, como alguns benzodiazepínicos. E sem melatonina a memória é severamente prejudicada. Então, por isso que muitas pessoas que tomam esses remédios para dormir perdem a memória, ficam com problemas de memória. Só que ela já tinha insônia antes. Bom, mas enfim, com insônia não tem melatonina, com medicamentos dorme, porém continua sem melatonina. Entenderam qual uma possível causa da memória ruim dela? Pouca energia, muito cansada e não tolera exercícios intensos ou prolongados. Isso me lembra mais uma vez mitocôndria, que não produz energia suficiente. E quando ela me diz que colapsa em situações de estresse e sofre com a pressão baixa nos dias mais abafados, eu me conecto com a questão adrenal. Então as pessoas que têm esse tipo de sintomas costumam ter um problema de adrenal. Ela diz que teve candidíase muitas vezes, com muita frequência, algumas vezes ao ano. Aftas recorrentes, distensão abdominal, fermentação e eructação. Isso me lembra disbiose por fungos, por bactérias e hipocloridria, porque esse sinal de eructação é um sinal frequente de falta de ácido no estômago, porque está havendo fermentação dos alimentos dentro do estômago ao invés de haver digestão. Capsulite adesiva no ombro direito e precisou mudar de profissão. Isso me lembra uma lesão de repetição. Só que muitas pessoas têm a profissão dela e não são todas que têm esse problema. Sempre que você pensa numa lesão, numa lesão por esforço de repetição, pense que tem milhares de pessoas com aquela profissão e só algumas desenvolvem o problema. Ou seja, provavelmente ou possivelmente tem uma base nutricional e ou genética ruim. E isso pode ser trabalhado. Friorenta com os pés e as mãos sempre gelados. Isso lembra uma tireoide que pode não estar boa ou a falta do T3. Cãibras e tremor ocular desde a infância. Isso me lembra falta de magnésio. Insônia desde os 12 anos, desde a menarca. Isso me conecta com a falta de magnésio, isso me conecta com o excesso estrogênico, porque ela vem com a história da endometriose. A endometriose tem a ver com excesso estrogênico e falta de progesterona. E aí a insônia também ocorre quando tem falta de progesterona e excesso estrogênico. Então, será que ela já não tinha uma disfunção hormonal desde a infância? Talvez por uma programação intrauterina, um condicionamento que já veio na genética, passado pela sua mãe, pelos seus pais? Olha que interessante. Então, todas essas são as hipóteses que eu levanto vendo as queixas dela. E aí eu vou para a matriz para preencher. Aqui vocês estão vendo, então, a imagem da matriz em branco. Vocês estão vendo todos os pontos: assimilação, defesa e reparo, energia, biotransformação, transporte, comunicação, integridade estrutural. Mas antes disso, a gente tem que escolher os antecedentes. Os antecedentes são aqueles elementos que vêm no passado. E no passado dessa minha paciente, eu tenho uma história de insônia. Eu tenho mononucleose, toxoplasmose, candidíase e fibromialgia. Vejam que a história dela foi tão rica na consulta que eu não tive nem tempo de entrar na história do pai, da mãe e dos avós, que seria muito importante também. Só a história dela já me tomou bastante tempo.
A insônia também entra aqui nesse outro aspecto que é sono e relaxamento, obviamente, que está dentro dos fatores de estilo de vida. As infecções que aqui estavam nos antecedentes também fazem aqui parte da defesa e reparo, infecções de repetição e alergias tardias e inflamação, porque infecção, alergias, autoimunidade e inflamação, todos esses entram aqui no defesa e reparo. E endometriose, como eu falei, tem a ver com quadro inflamatório e dominância estrogênica. Dominância estrogênica que pode ser um gatilho, tanto da insônia quanto dessa endometriose, que sei lá, como é que eu vou saber? Não tenho como. Será que começou lá com a menarca? Não sei, é uma possibilidade. Insônia e falta de magnésio são possíveis gatilhos também, porque insônia é gatilho para tudo, gente. Quando falta o sono, falta o momento de regeneração do nosso organismo. A melatonina é o hormônio maestro que rege todos os hormônios, junto com o cortisol. Então esse ciclo que de noite a melatonina é alta e o cortisol é baixo e de dia o cortisol é mais alto e a melatonina baixa, são fundamentais para a saúde. E quando acontece desde tão cedo um desrespeito a essa organização, os efeitos são inesperados, tudo pode acontecer. Seguimos aqui e vemos energia na nossa matriz. E do que ela me apresentou, cansaço, um sintoma, e fibromialgia, uma condição clínica, se encaixam aqui. E isso se encaixa aqui embaixo com exercício e movimento, que ela não tolera muito. Na parte de comunicação, vem as minhas hipóteses. Será que ela tem disfunção adrenal? Será que ela tem uma insuficiência de T3? Não sei, são as minhas hipóteses. E a endometriose, que eu sei que ela tem, que tem a ver com a dominância estrogênica, se encaixa aqui. Porque comunicação são hormônios e neurotransmissores. Assimilação, desbiose bacteriana e fúngica, eu sei que ela tem pelos sintomas e pela candidíase, mas seja bem provável que tenha. E a hipocloridria, que pelos sintomas a gente vai refinando e chegando nesse diagnóstico. Integridade estrutural, eu sei que ela tem capsulite crônica, então ela tem uma estrutura física comprometida, cãibras e tremor ocular. Então essa parte que tem a ver com músculo, mas que se conecta diretamente à deficiência de magnésio. A dieta dela é uma dieta inflamatória, com muitos alérgenos e com pouca vitamina D, porque ela não fica em ambientes externos, então tem pouca luz solar e déficit de vitamina D. São bem prováveis que ela tenha, que eu terei que confirmar depois. Usa medicamentos para insônia e acorda inchada. Isso me conecta a questões que podem envolver a biotransformação e eliminação de toxinas, porque o uso crônico de medicação impacta a detoxificação e acordar inchada tem a ver com o conteúdo tóxico do organismo também. Transporte, varizes também pode ser uma manifestação de transporte alterado e acordar inchada também. No mental, a memória ruim e a falta de foco eu encaixo aqui. No emocional, vários aspectos emocionais podem estar influenciando na base dessa paciente e tem inclusive questionários que eu uso para avaliar a saúde emocional dos meus pacientes. E estresse e resiliência, com certeza são aspectos que ela não lida bem, porque ela traz problemas de toda uma vida. E em último lugar e não menos importante, eu listei aqui mediadores que podem estar envolvidos em por que as células delas continuam se comportando desse jeito. Alteração de estradiol, de T3, de magnésio, citocinas inflamatórias, prostaglandinas, falta de melatonina, os fungos, as bactérias, a falta de nutrientes, a presença de metais tóxicos. Então aqui eu montei na teia as minhas hipóteses e aquilo que eu sei. Tanto o que eu sei quanto o que eu imagino que eu quero investigar, eu coloco na teia. É claro que no início, você está começando, você vai colocar aqui aquilo que você sabe que o paciente relatou. E com o tempo você vai tendo mais ideias de hipóteses de por que aquilo está acontecendo. E você vai ficando com a teia cada vez mais completa. E com a teia completa, você não perde mais o foco. Porque a cada vez que o paciente volta na segunda, terceira ou quarta consulta, você continua olhando para a teia e procurando o que tem que ser melhorado, o que tem que ser tratado, o que tem que ser alcançado. Para você realmente dominar todos os fundamentos, controlar todos os fatores e conseguir resolver
o problema do seu paciente e entregar para ele a saúde máxima. Eu fiz essa série para contar para vocês o meu segredo, para vocês conseguirem entender qual é esse segredo. E o segredo é entender o paciente como um todo. É conseguir estabelecer as correlações dos sinais, dos sintomas com a fisiologia do paciente e poder entregar para o paciente o que ele precisa. E esses materiais, o questionário, a matriz, vão te ajudar a não se perder, a conseguir manter o foco e não apenas pensar no sintoma ou na queixa do paciente. É você perceber que tu pode dar a solução completa. É tu mostrar para o teu paciente que ele tem genes que precisam ser respeitados e que ele tem que entender que a cada dia as escolhas que ele faz determinam quais genes são ligados e quais genes são desligados. E que todo dia, com as suas escolhas, os genes são ligados e desligados. E que é ele quem determina que em cada garfada o seu destino está sendo determinado. O passo é assistir ao vídeo que te entregaremos na próxima segunda-feira. Enviaremos em seu e-mail um vídeo com instruções do que você deve fazer para se tornar um aluno do Gabriel de Carvalho e entrar para a próxima turma do famoso curso Fundamentos da Nutrição Funcional. Tudo isso que o Gabriel apresentou durante esse documentário é apenas a ponta do iceberg. Imagina o que você vai encontrar no curso completo, que tem mais de 40 horas. Ele vai transformar você em um profissional completo e seguro. No próximo vídeo, você vai saber o que você pode fazer para disputar uma das vagas e aprender ferramentas criadas e desenvolvidas por Gabriel de Carvalho. Fique atento à sua caixa de entrada do seu e-mail. Iremos enviar para você todas as orientações e tudo o que você vai precisar fazer. Até lá! Meu nome é Érica Bianchetti Coelho. Eu sou mineira, só que eu moro no interior de São Paulo, em Limeira. Antes do curso, parecia que eu sabia muito só o básico, sabe? Que era aquela coisa, é isso, isso, isso e nada que não tinha aquele diferencial. E aí, junto com o curso, eu percebi que o conhecimento foi totalmente... É outro nível, né? Assim, outro nível de conhecimento, de prática clínica. Então, assim, meus pacientes também nós todos perceberam, tanto que a procura aumentou muito mais. Decorrente a isso, a prescrição, o plano alimentar, tudo fica muito individualizado. E parecia que era tudo uma coisa só, assim, né? A gente quer resolver tudo em uma consulta só. É muito interessante isso, né? A gente quer se dar o máximo daquilo. E na verdade, assim, antes do curso, eu não conseguia entregar um plano alimentar na hora, uma prescrição na hora, porque eu me sentia insegura. Então, eu precisava pensar, eu preciso estudar mais. Eu não tenho confiança de passar na hora aquilo que eu sei. E eu nunca entregava para essas patologias mais específicas. Não digo em caso de perda de peso, não disso. Digo nem em caso de patologias mais, que realmente requer um trabalho nutricional intenso. Então, eu não tinha essa confiança em mim mesma de entregar todo aquele material no momento da consulta. Agora, hoje não acontece isso mais. Segurança é imensa, assim, né? É claro que eu tenho muito que aprender ainda, mas diante das situações que eu vivenciei toda no curso, todo o meu aprendizado, a minha prática clínica melhorou 1000%, digamos assim. Aprendi muita coisa e eu consigo passar com confiança esse paciente na hora da primeira consulta, assim. E o que é mais incrível, tem resultados em todos. Todos que retornam têm resultado. O paciente postou numa rede social que eu tinha mudado a vida dele. Que ela saía na rua,
ela tinha, né, uma colite ulcerativa muito intensa, ela não podia comer em lugar nenhum, que dava diarreia, ela tinha, então essa parte social dela tinha toda ficado oprimida, e aí eu voltei a dar isso a ela, dela poder sair, conviver com as pessoas, e então isso foi, eu falei assim, nossa, realmente eu tô indo pelo caminho muito certo. Isso vamos colocar assim, acho que foi logo uns 3 meses depois do curso, assim. Tinha começado pouco ainda, né? Se for ver, não tava sabendo quase muita coisa. E daí eu já percebi, falei, tô indo pelo caminho certo. Ela fala assim, você me curou. Todos os médicos que eu fui passavam medicamentos, melhoravam a crise, mas 2 meses depois tratava, ela voltava. Ela nunca tinha ficado 2 meses sem crise. Hoje tem 1 ano e meio que ela não tem nenhuma crise. O primeiro simpósio, né, escolha eu fui. O segundo, infelizmente, eu não consegui ir. Que eu tinha um compromisso, um casamento, não tinha como, né? Tinha como dar, ia ser madrinha, e eu não consegui ir. E aí eu me recordo desse primeiro simpósio que eu aprendi muita coisa, muita coisa. E depois eu fui nos congressos e outros simpósios no decorrer do ano. Gente, mas falava tudo repetitivo, falava tudo assim, como se fosse uma novidade, e o professor né, e os demais convidados já tinham falado aquilo. Então, eu falo assim, né? Como que a gente está um passo à frente? Isso é muito bacana. Conectar-se com pessoas boas é evolução, né? E então essa conexão foi, nossa, não tem nem como agradecer mesmo. É aquela coisa, né? A faculdade ela nos ensina, nos faz a gente ficar muito preocupado com questão calórica. E aquilo não me deixava conformado. E eu tive minha mãe tinha lúpus, né? Doença autoimune. E ela ia para uma nutricionista funcional. E eu achei a abordagem dela tão interessante que eu pensei, caramba, eu comecei a observar muito bem ela. E foi através dela que eu conheci o Gabriel de Carvalho, no Facebook. Foi nem no Instagram, isso um tempo atrás. Então, assim, aquilo ali já me deixou um pouco assim, caramba, não é só calorias. Não baixa só calorias. Tem algo a mais aí. É muito limitante a gente ver questão de adequação. E a faculdade, ela me deixava muito assim, travado. Caramba, se vir um paciente com um problema crônico, como doença autoimune, como minha mãe tem, o que eu vou fazer? Calorias? O que é que eu devo fazer? Essa era a grande questão. O início foi assim, que eu queria essa nutrição funcional, mas não sabia como, não sabia praticar. Eu tinha uma noção. Foi quando eu vi aquele anúncio do curso do Gabriel e eu pensei, caramba, essa é a oportunidade. E eu já acompanhava o Gabriel também, no YouTube principalmente. Aí eu comecei a seguir ele no Instagram, né? E comecei a ver as postagens e achei, caramba, interessante. Eu tinha terminado o curso recentemente e eu pensei, caramba, acho uma boa oportunidade. Vou assistir essa aula. Quando ele falou do curso e começou a falar as aulas que tem, caramba, eu tenho que fazer isso. E eu tava sem dinheiro, né? Aí eu fui com o meu tio e perguntei, tio, tem como passar o cartão para mim? Eles têm. Aí eu passei no outro dia. No outro dia eu já me inscrevi. O problema, ele tem solução. Você só precisa saber como solucionar. E eu fui pensando, caramba, deixa eu ver. Eu vou falar com o meu tio. Ele usa cartão, eu vou falar com ele. Até meus colegas da nutrição falam, caramba, Gabriel Carvalho é teu ídolo. Você não tem ídolo do futebol? Você não tem ídolo da música? Meu ídolo da profissão é o Gabriel. Vou até contar uma experiência. Uma das primeiras consultas que eu tive, bate aquela insegurança, né? Você fica muito tenso e tal. E eu elaborei aquelas perguntas de acordo com a teia, de acordo com a anamnese, eu fiz tudo direitinho. E demorou 1 hora e meia, e eu me lembro como fosse hoje. Ela disse, e era uma senhora com histórico de câncer, com histórico de diverticulite, me lembro como fosse hoje. E ela disse, você em toda a minha vida foi o melhor profissional que eu fui atendido. Por quê? Porque eu fui humano. E começo a perceber todos, ou a maioria falam, você é um excelente profissional e uma excelente pessoa. Porque a gente busca saber quem é a pessoa. Não o diagnóstico, como o Gabriel fala. Isso eu percebo. Todos os meus pacientes falam. Você, além de ótimo profissional, é uma ótima pessoa. Muito porque eu quero saber da vida dela. Faço aquelas perguntas, é como a gente sabe, né? São as perguntas que movem o mundo, não a resposta. Todo paciente tem dentro de si a resposta. Então é essa questão assim, eu me tornei, eu diria assim, um detetive da saúde. Eu fico investigando até tentar chegar a uma solução. Então isso aí mexeu, assim, eu diria que eu me tornei mais humano além do conhecimento, óbvio. Porque eu tenho uma tese que não basta só conhecimento. Você tem que ser humano. E isso eu consegui aliar. Isso aí para mim foi uma transformação muito boa.